Ações que devem anunciar dividendos em fevereiro. O foco do vídeo será bancos, mas também falaremos de algumas outras ações. Vamos ver então o quanto essas empresas devem anunciar neste dividendo de fevereiro e o que esperar também dessas empresas. Não se esqueça do like, a promessa que seu dedo não vai cair se você der o like, e aproveite para se inscrever no canal, ativando o sino, que aí você não perde quando eu trago novos vídeos. E vamos começar falando então do Banco Banrisul. O Banco Banrisul já havia anunciado o seu cronograma de dividendos JCP e havia previsto aqui para o quarto trimestre um dividendo com data de anúncio dia 8/12. Porém, o banco veio divulgar que ele cancelaria esse dividendo aqui e deixaria em aberto a possibilidade de estar pagando então os dividendos remanescentes após o resultado do ano exercício de 2023. Então isso aí pode acontecer a partir, de repente, ali do resultado dele. A gente já vai ver isso, tá? Ou um pouco depois ele deve fazer o anúncio do dividendo, tá? Então nós temos aqui o Banrisul sendo negociado a um PVP de 0,57 e um PL de 5,81, que mostra que ele está ainda barato, mesmo com essa alta de 50% no último um ano. Foi uma volatilidade também que ele trouxe, né? Uma forte alta, uma forte queda, uma recuperação ainda não chegou ao topo, mas uma bela de uma recuperação. O yield do banco no momento em 6,83. Em termos de Graham, que vai refletir aqui o PL e o PVP, o valor justo do banco tem uma margem de 162%. Porém é aquilo, ele é negociado normalmente a múltiplos baixos por ser uma estatal e também por ter uma rentabilidade menor que os outros bancões. Podemos ver que o PL dele está em 5,81, o que está quase em linha com o histórico, porém um pouco abaixo, a gente pode ver. E um PVP que está bem abaixo aqui da média histórica, está em 0,56 e a média histórica é 0,75. Então isso demonstra sim que o banco está a um preço descontado, porém nem tão descontado assim como o valor intrínseco de Graham nos mostraria, mas ainda assim existe um belo de desconto. O dividendo de 6,83 está um pouco abaixo aqui desse histórico recente, mas está ali ó, em linha com a sua média histórica de 7%. O ROI do banco é o que acaba fazendo ele ser negociado a múltiplos mais baixos que os bancões. Um ROI de 9,7, está aqui, inclusive abaixo da média histórica dele, que já é um pouco abaixo aqui dos bancões, por exemplo. Em termos de resultado, o banco vinha aqui recuperando-se, mas ele vem oscilando eventualmente. O segundo trimestre foi um pouco fraco, o terceiro semestre também foi um pouco fraco, mas a perspectiva é que ele volte aqui no quarto trimestre, vamos dizer, a números um pouco maiores, ali acima dos 60 centavos de lucro por ação. Isso é pelo menos o que eu estou esperando. Então com isso eu poderia prever um JCP de 0,33 centavos por ação, mas existe até a perspectiva que o banco possa acabar anunciando dividendos, aí seria um pouquinho menor, porque o dividendos ali não tem o retorno tributário. Mas enfim, se for considerar aqui JCP, seria 33 centavos, dando 2,4 de yield aqui no 6 e na 3, 2,35, tá? 3 aqui a 6. E vale destacar que a maioria das empresas que estão anunciando agora para fevereiro, elas estão encerrando o ano exercício de 2023. E o Banrisul encerra o ano exercício no dia 9/2, ali com o resultado, então deve anunciar o dividendo logo na sequência. Em termos de preço justo, o consenso acredita ser de 13,81, valor justo aqui para o BRSR6, tá? Com uma margem aqui de apenas 3%. Então, o mercado acredita que está no preço, o Banrisul. Quando observamos o preço teto histórico do Banrisul aqui no Investidor 10, podemos ver um preço teto de R$14, então ele estaria também no preço pelo preço teto histórico. E aqui está então o preço teto histórico, R$14, que daria uma margem bem pequenininha aqui no 3, um pouquinho maior no 6, dando aí uma perspectiva de um dividendo na casa dos 6% pelo histórico. O dividendo para 2024 eu ainda não calculei do Banrisul, eu devo estar calculando aí um pouco mais à frente. O Banco do Brasil também vai encerrar o ano exercício de 2023 em fevereiro, a gente já até sabe a data que ele vai anunciar o dividendo, então é sem grandes surpresas. O Banco do Brasil já falou que iria anunciar o dividendo no dia 8/2, a data com será dia 21/2 e o pagamento logo na sequência dia 29/2. O Banco do Brasil está sendo negociado a um PVP de 0,94 e um PL de 4,69, o que levaria o Banco do Brasil a um valor Graham de 122,95 com um potencial aqui de margem de 125%.
O PVP do Banco do Brasil está em 0,94, que é um pouco abaixo de 1, que é exatamente a média histórica do banco. O PL, por sua vez, já temos um desconto um pouco maior, estamos em 4,69 com a média histórica de 6,34. Por que isso? Porque o ROI do banco está acima da sua média, o banco está muito rentável nesse momento, um ROI de 20%, estava aqui com 16,4% na média histórica. Isso porque o banco, exceção a 2020, ele vem constantemente aumentando seus lucros. Como cotação segue lucro, é isso que vem acontecendo nesse momento, mas em alguns momentos nós tivemos um descasamento entre o lucro e cotação, deixando o Banco do Brasil bastante barato. Mas ainda assim, ele está a um preço bacana, mas não é mais aquela mega promoção, obviamente. O banco deve continuar a performar bem nos próximos trimestres, mas ele deve desacelerar esse crescimento forte que ele vem tendo nos últimos anos. O Banco do Brasil sempre foi um bom pagador de dividendo, mas teve um período ali onde ele estava arrumando a casinha. Uma vez arrumada a casinha, ele vem pagando ótimos dividendos. Na verdade, aqui parece que é pouco, 8,20, mas é porque as cotações tiveram uma grande alta. Ainda assim, o dividendo deve voltar a subir, chegando aí então próximos 10%. A gente já vai ver. Então aqui está o dividendo para o Banco do Brasil, ao qual eu prevejo para esse próximo anúncio seria de 80 centavos, dando 1,47 de yield de uma só vez. Já para o ano de 2024, eu já fiz aqui a prévia do dividendo. Depois que ele encerrar o ano de exercício 2023, a gente reafirma aqui, recalcula os números, né? Mas por enquanto eu acredito então em 5,23 por ação, que daria em torno de 9,60 de yield de uma só vez. Ó, você vê que já aumentou um pouco aqui o dividendo. Mas se as cotações começarem a subir novamente, o yield acaba diminuindo. É aí que é bom a gente sempre comprar barato as ações. Em termos do preço teto de investidor 10, a gente vê que o yield já estaria até abaixo do preço teto. Uma média de 5,50, mas isso é porque o banco vem crescendo o dividendo. Como vocês sabem, eu voltei a comprar o Banco do Brasil um lote ao fim do ano passado, depois de um bom tempo sem comprar. Queria ali reportar os dividendos que eu já tinha ganhado dele há muito tempo e não estava reportando, né? Então comprei um lote, mas como eu imaginava que o Banco do Brasil não fosse subir muito e nem cair muito, eu fiz aqui um compromisso de vendê-lo caso ele fosse subir. Eu vendi no preço, por exemplo, aqui, vamos simular o fevereiro, mais ou menos no preço. Eu mostrei para vocês o que eu fiz, né? Não vou me repetir muito, mas se o Banco do Brasil subisse, eu ganhava então o prêmio, mas talvez eu fosse obrigado a vender o Banco do Brasil caso ele subisse muito. Caso ele caísse, eu ficava com um prêmio aqui que bancava uma certa queda. Mas nesse meio termo, parece que o Banco do Brasil não vai nem cair nem subir muito, vai ficar aqui próximo dos preços, é o que está aparecendo, tá nesse zigue-zague meio que lateral aqui. Então eu vou ficar com um prêmio, e o que vai acontecer então é que na semana que vem, dia 19/1, ou talvez um pouco antes, eu já vá fazer então uma nova venda para fevereiro. Só que dessa vez eu não vou pôr tão no preço assim, porque o Banco do Brasil pode dar uma subidinha. Então eu posso, por exemplo, só na recomendação, e nem sei se eu vou fazer exatamente isso, vender de novo uma calca, o compromisso de vender aqui o Banco do Brasil a 57,11, por exemplo. Ele subindo então acima disso, sou obrigado a vender ou desfazer e passar essa questão toda para o mês de março, mas é uma outra história, tá? Enfim, de qualquer forma, só para me comprometer a vender ele, eu já teria um prêmio, então, ganho aqui de 1,5 de yield. Então, nesse cenário do Banco do Brasil estar lateralizando aqui, para não ficar parado, né? Ao invés de ficar com medo de comprar o Banco do Brasil, eu estou ganhando aqui, 2%, 1,5%. Eu estou aqui tentando rentabilizar essas ações. E no meio termo, o que vai acontecer em fevereiro, que nós já vimos ali, né? Ele vai anunciar dividendos. Então, olha só, estou aqui com o Banco do Brasil, ganhando um dividendozinho com opção e ainda vou ganhar o dividendo aí por ter essa ação aí que eu comprei ao fim de dezembro, mesmo estando muito, muito, muito acima do meu PM. Eu estou aqui rentabilizando de duas formas, com o próprio dividendo que eu vou ganhar e com essas opções aqui. E aproveita que essa última semana aqui está na promoção, meu curso de opções, 20% de desconto. Lá no meu curso eu vou te ensinar desde o zero, porque é impossível te explicar agora em segundos como é que funcionam as opções, tá? Então lá eu vou te ensinar desde o zero como é que faz dividendos com opções, seja as ações na alta, seja ela na queda. Tem diversas estratégias, como também se proteger contra a queda. Então vários tipos de proteção que a gente pode fazer. Tem uma série de estratégias, vou te ensinar desde o básico até o mais avançado, o acesso ao curso ao vitalício, novas aulas, eu sempre estou incluindo lá e vocês sempre vão ter acesso, tá? Link na descrição do vídeo e nos comentários fixados. O consenso do mercado aponta o Banco do Brasil com preço justo de R$ 62,20, que dá uma margem de 14, 15%.
Bom, falando agora da próxima ação, é o Bradesco, que também deve anunciar dividendos em fevereiro. E além do anúncio de dividendos, existe outra questão na mente dos investidores. Será que o Bradesco vai voltar a anunciar, então, as bonificações em ações? Ele acabou não fazendo ali em 2023, muito provavelmente por todo aquele ruído que aconteceu de inadimplência e também com Americanas. Ali deu uma seguradinha, mas talvez ele volte a fazer anúncio de bonificação agora em 2024. O BBDC4 está um PVP de 1,05, um PL de 12,72, o que dá ele uma margem de 30% no valor intrínseco de Graham. E esse PL de 12,72 está um pouquinho acima da média histórica, mas isso é porque o lucro do Bradesco vai melhorar, é praticamente certo isso, então esse PL vai diminuir. Quando a gente olha o PVP, a gente observa que 1,05, com a queda de hoje, está bem abaixo do 1,59, que é a média histórica do Bradesco, até mesmo abaixo de 2015. Então o PVP nos mostra que o Bradesco está bastante barato. Olha só, o dividend yield de 6,65 é o segundo maior, o maior foi exatamente em 2015. Lembrando que o diferencial do Bradesco é a bonificação. Então, esses dividendos aqui sempre estão aumentando 10%, mas ficam escondidos porque não aparecem aqui. O ROI do Bradesco está muito fraco, de 8, bem abaixo da média histórica de 14, e aqui é que pode estar morando a oportunidade. O banco está ao som dos canhões, vamos assim dizer. O Bradesco deve reportar um quarto trimestre um pouco acima do trimestre anterior, mas muito acima do quarto trimestre de 2022. Vai ser um salto significativo, provavelmente, não acontecer nenhum imprevisto, e depois ele vai continuar a subir os seus resultados até chegar ali a um ROI mais normal do banco. O preço teto histórico no Investidor 10 nos mostra um yield de em torno de 8,5% para o BBDC 4 e 3, quase próximo aí, né? O anúncio de dividendos para fevereiro de 2024, na minha perspectiva, o banco fechando o ano com lucro por ação de 1,60, essa é a primeira análise que a gente tem que fazer. A segunda é o payout, aí fica mais previsível ainda, mas ele fechando aqui com o payout que eu imagino, então vamos chegar a um dividendo de 0,68 de yield de uma só vez no anúncio de fevereiro, encerrando então o ano exercício 2023. O dividendo para 2024 não é eu que calculei, esse aqui é da Economática que nós tínhamos visto, depois eu já vou calcular o meu, tá? Eles estão prevendo um dividendo em torno de 10% no Bradesco. Eu tô achando aqui esse dividendo um pouquinho alto, mas enfim, essa é a previsão aqui que eles fizeram. O consenso aponta o preço justo para o Bradesco em 17,99, o BBDC4, com uma margem então de 10,6%. Outras ações que devem anunciar dividendos é a Camil, a VEG e a Grendene. Consenso enxerga a Camil com 43% de desconto, a VEG com 18,9% e a Grendene aí praticamente no preço. Não são empresas tão perenes em pagamento de dividendos, mas no histórico recente a Grendene até que vem pagando bons dividendos. No mercado, há quem diga que a Grendene pode pagar cerca de 50 centavos em 2024. As demais não vão ter grandes yields assim. Itaúsa e Itaú. A Itaúsa está com desconto de 9,6%, segundo o preço justo que o mercado enxerga para ela, enquanto o consenso enxerga um preço justo para o Itaú com uma margem de 5,34%. Um ponto a considerar é que Itaúsa 3 e 4 estão no mesmo preço, mas quando a gente compara aqui Itaú 4 e a 3, o Itaú 3 está descontado em relação ao 4. Mas ainda assim, olhando então o preço teto baseado em dividendo histórico, nós temos um preço teto melhor para a Itaúsa que o Itaú, porque a Itaúsa costuma pagar dividendos melhores realmente do que o Itaú. E a Itaúsa, mesmo com uma alta de 33,8% nos últimos 12 meses, está com PL de 7,54 e um PVP de 1,31, o que leva as ações a um Graham com uma margem de 51%, um PL que está em linha com o histórico, 7,59 contra 7,28, e um PVP que também está em linha com a média histórica, 1,31, com um PVP histórico de 1,26. O dividend yield um pouquinho abaixo do histórico da empresa, de 6,72, mas temos aqui o efeito também bonificações que está oculto aqui no dividendo, no crescimento do dividendo. Embora a Itaúsa pareça estar muito ali no preço, é uma holding que tem o Itaú como principal fatia, que está num crescimento de resultados. E crescimento de resultados, aqui crescendo o lucro, tende a crescer também cotações, então talvez a Itaúsa não esteja tão assim no preço, talvez ela tenha um pouco de desconto também, baseada nesse crescimento que ela deve continuar a entregar. Na minha opinião, inclusive, o Itaú deve continuar a performar bem nos próximos trimestres, trazendo mais uma sequência nesse crescimento aqui,
com um pouquinho de oscilação, mas sem grandes sustos. E aí nós temos então o Santander, que em termos de dividendo histórico aqui pelo investidor 10, tem um belo de um yield aqui de 7,5%. O PVP do Santander está em 1,04, enquanto o PL está em 14,17%. Mas é uma situação similar ao Bradesco. Esse PL de 14 está acima da média histórica de 10,5 e tende a melhorar, trazendo então esse PL a números mais baixos, melhorando também o Graham. E o PVP a gente pode ver que está abaixo da média histórica, 1,04 contra 1,06, que é a média histórica, abaixo aqui de 2015, apenas 2014 aqui tínhamos um PVP abaixo do atual. O ROI do Santander em 7 e poucos também está bem abaixo da sua média histórica, costuma rondar entre os 15 e 16, às vezes bate 19, 20 aí, excepcionalmente. O consenso parece estar um pouco incrédulo aqui com o Banco Santander, inclusive colocando ele ainda como um pouco esticado, com uma margem de queda de 8%. O Banco Mercantil veio com uma alta de 85% nos últimos 12 meses e foi aquele banco que em algumas vezes, exatamente nesses momentos aqui eu trouxe vídeos no canal, cheguei a pensar em comprar ação, não acabei comprando, permaneci ali no Bradesco. Acontece que a recuperação do Banco Mercantil foi muito mais rápida, um case muito bacana, um PL de 6,31 e um PVP de 1,24 com um dividend yield também bacana de 9,13. O banco tenta ainda se firmar como um bom pagador de dividendos. 2023 veio um pouco acima em reais aqui o dividendo do que o normal, mas os resultados do banco vêm crescendo muito, tanto em receita quanto em lucro. Olha só, vamos tirar a receita para ficar mais nítido o que ele vem fazendo de crescimento nos lucros. Então, depois de períodos aqui meio enrolados, ele vem subindo constantemente o lucro e a gente consegue ver com clareza qual foi as dificuldades dele em alguns momentos, como por exemplo ao aumentar da Selic muito rápido, causou impacto nele ali com seu crédito consignado. Ele é um banco bastante seguro. Então nesse vídeo acabamos focando um pouco mais em bancos, temos vários bancos aqui anunciando dividendos em fevereiro. No próximo aqui eu falo das demais empresas. Já deixa o like, se inscreva no canal para não perder esse próximo vídeo. Um abraço, até o próximo, valeu!